Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Como você está acompanhando, o livro é o Obreiros da Vida Eterna. Este aqui, olha, nós estamos já no capítulo 9, vamos começar hoje. E eu tenho certeza que estamos aprendendo muitas coisas. Quando lemos com mais calma, com mais tranquilidade, nós temos tempo para meditar e descobrir, como se fosse um trabalho de garimpo. Você pega aquela areia, aquele barro e vai tirando as impurezas até chegar na pedra preciosa. Que ela estava lá, apenas que não dava para ver. E é isso que nós estamos fazendo. Então, procure o seu livro, você poderá comprar um ou poderá copiá-lo na internet e acompanhe a nossa leitura. Este programa, o capítulo 9, nós vamos ter que dividi-lo também em duas partes. Hoje vamos fazer a primeira e no próximo programa vamos terminá-lo. Mas isto não impede que nós aprendamos muitas coisas. Vamos então ao capítulo que se chama Louvor e Gratidão. Diz André Luiz: embora os resultados de nossa visita ao abismo, no capítulo anterior eles tinham ido lá falar com o padre Domênico, lembram-se, né? Então, André está dizendo que, apesar deles terem ido ao abismo e o resultado, ou os resultados fossem aparentemente mínimos, sentimos-nos confortados e satisfeitos. De volta, passando por pântanos e guardando a mesma severa atitude de vigilância, ao considerar possíveis surpresas do caminho, nós fizemos todo o trajeto de regresso em profundo silêncio. Ao nos aproximarmos, porém, do Instituto, após atravessarmos a zona perigosa, a irmã Zenóbia, usando a palavra, agradeceu-nos em tom comovedor. Depois de carinhosas expressões de reconhecimento, disse, feliz. Felizmente, disse ela, nosso trabalho foi abençoado e profícuo. Os cooperadores, talvez mais novos, inexperientes, estranharão a minha afirmativa, ao se lembrarem, sem dúvida, de que as faixas de salvamento que nós havíamos jogado voltaram vazias. No entanto, algo ocorreu de mais importante que a eventualidade de trazermos obrigatoriamente conosco alguns irmãos infelizes. Eu me refiro à sementeira das verdades eternas nos corações ignorantes. Me refiro a termos ministrado a esperança aos desalentados e tristes. Nós não somos os pregadores da violência, mas semeadores do bem. E a base natural da colheita segura é esta sementeira cuidadosa. Os ensinamentos edificantes, lançados ao solo do entendimento, abrem horizontes novos e claros. A investigação mental daqueles que precisam e que sofrem. Muitos deles, ainda esta noite, começarão a cultivar esses princípios renovadores que receberam. E receberam isso em processo intensivo. E vão fazer esse cultivo em ação profunda no campo interno. E amanhã, provavelmente, estarão em condições vibratórias adequadas a se internarem em nosso asilo. Para nós, é mais desejável que todos caminhem utilizando os próprios pés, para que no futuro, no meio dos serviços naturais que exigem tarefas para a regeneração, eles não se declarem vítimas por terem sido arrastados ao nosso asilo, ao nosso pouso. Em todos os lugares encontraremos a compaixão e a justiça de Deus. E benevolamente sorrindo acrescentou: a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva. Mas a justiça, filha da lei, não abre mão da ação que retifica.
Haverá recursos da misericórdia para situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo há de cumprir-se invariavelmente. Em virtude, porém, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. E este esclarecimento da irmã Zenóbia era muito lógico e reconfortador. Desejaríamos a continuidade dessa conversa, no entanto, aproximávamos-nos da casa transitória, que já estava à nossa vista. Alcançamos as vizinhanças da entrada do átrio e me admirei da movimentação que estava acontecendo ali. Entidades numerosas iam e vinham. Quase todas penetravam a casa transitória ou dela saíam em grupos pequenos. Velhos amparavam jovens que me pareciam indecisos, titubeantes. Crianças coroadas de luz guiavam adultos de rosto sombrio, parecendo carinhosos e pequeninos condutores de cegos. O quadro era formoso e enternecedor. Possivelmente, examinando a estranheza que havia se apossado de mim, a orientadora da instituição tomou a palavra e explicou atenciosa. Os nossos amigos encarnados no mundo físico, mas que agora estão parcialmente libertados da carne por causa do sono, vêm até aqui todas as noites, trazidos por companheiros espirituais com o fim de receberem socorros ou avisos necessários. A casa oferece recursos a estes encontros oportunos. E aí o André fala, não consegui disfarçar a surpresa diante desta cena maravilhosa, observando embevecido, emocionado, o cuidado terno dos benfeitores desencarnados com todos aqueles que vinham dos círculos terrestres mais densos. Atravessada esta zona magnética de defesa, nós nos confundimos com os passantes. Não longe de mim, diz André, interessante menino que aparentava a idade de 9 a 10 anos, revestido de gracioso halo de luz, guiava uma senhora de passos incertos. Parecia doente, incapaz de autocontrole. O pequeno, o menino, porém, segurava-lhe firmemente a mão e, após saudar a irmã Zenóbia respeitoso, disse para a senhora hesitante que ele carregava, disse o menino, mamãe, por aqui, venha sem medo. Ao ouvi-lo, a interpelada, a mulher, parecia acordar num sonho bom e gritava meio inconsciente. Meu filho, meu filhinho, não me deixes voltar, eu te quero sempre, sempre. As expressões de meiguice misturavam-se a um choro muito grande. Olhei os traços fisionômicos da mulher. A pobre mãe não nos via. Seguia acanhada e insegura de si. Seus olhos, que vertiam grossas lágrimas, permaneciam presos na contemplação da criança, revelando a suprema ternura de mãe exausta de saudade, a reencontrar o objeto de seu amor, que parecera perdido para sempre. E o menininho dizia, mamãe, caminhe, não desfaleça, dizia o rapaz, exultado de felicidade. Já vou, meu filho, eu te seguirei, leva-me contigo, repetia a palavra da mãe, afogada em sublime emoção. Ah, pensamos que perdemos os entes queridos, não é mesmo? Quando descobrimos que estamos com eles, quando passamos a entender que a bondade divina não permite que se ausentem aqueles que se amam uns dos outros, passaremos a ter uma outra conduta mental durante o dia. E ao invés de nos deprimirmos, ao invés de nos abatermos,
pela perda física transitória, que a gente, por causa disso, pensa que é definitiva, nós teremos uma postura de quem se prepara para reencontrar durante a noite os entes que amamos. Mas, voltando um pouco no começo deste capítulo, vocês viram que a irmã Zenobia está explicando, não é porque nós não trouxemos nenhum dos irmãos que estavam no abismo conosco, quando jogamos as redes para trazê-los e elas vieram vazias, que nossa excursão foi um insucesso. Não. Mais importante do que jogar a rede, mais importante do que trazer as almas, é dar a elas aquilo que fará com que elas mesmas decidam-se a virem com os próprios pés até a nossa instituição para aceitarem o asilo que nós oferecemos. No futuro, quando elas estiverem já trabalhando e tiverem que se enfrentar no cansaço, no esgotamento, lutando contra as suas fraquezas, elas não poderão dizer, eu estava bem bom lá, vocês foram me buscar e me trouxeram à força. Não. Elas haverão de dizer, eu vim com meus próprios pés, porque eu acreditei e sei que isso será bom para mim. É o resultado do entendimento. Não adianta que nós queiramos que nossos companheiros, nossos filhos, nossos maridos ou esposas sigam à força, porque nós estamos exigindo que vão. É preciso que nós preguemos com exemplos todos os dias, valores positivos. Porque chegará um momento em que eles vão passar por apuros e aquilo que você deixou pela sua vivência, pela sua gentileza, pela sua renúncia, pelo seu sacrifício heróico, brotarão dentro daqueles que viram, que testemunharam isto, e isto fará toda a diferença para que eles procurem, eles mesmos, acercar-se daquilo que você sempre dizia ser o caminho mais fácil. Não porque não tinha esforço, mas porque era o que iluminava a consciência. Aí sim, essas pessoas entenderão o que você quis dizer. É o que a irmã Zenobia está dizendo logo neste começo de bloco do nosso Espírito da Letra. Daqui a pouquinho nós vamos para o segundo bloco. Eu espero você. Não demore. Estamos de volta com o estudo do capítulo 9 do livro Obreiros da Vida Eterna, cujo título é Louvor e Gratidão. Vimos que agora a irmã Zenóbia e outros que foram com ela visitar os abismos para anunciar que o fogo purificador iria passar por ali, agora estão voltando. E André Luiz comenta que viu espíritos amigos cuidando de outros como se fossem crianças que eram conduzidas, e não importava a idade. Uns que tinham a aparência de velhos ajudavam jovens, outros que tinham a aparência de meninos cuidavam de adultos, como se os adultos fossem as crianças. Então, André comenta o caso do garoto que dá à mãezinha orientações para que ela siga os seus passos, para que ela se deixe conduzir. E André Luiz fica surpreso. E agora, na continuação, ele diz, acompanhe o texto, nós vamos continuar a leitura. Meus companheiros, talvez habituados desde há muito tempo a esse espetáculo, conversavam descuidados entre si. Todavia, eu, de olhos umedecidos, emocionado, segui a criança carinhosa que amparava sua mãe, até que desapareceram através de uma das portas laterais. Não contive a surpresa que me dominava. Tocando o braço do padre Hipólito, perguntei a ele, meu amigo, qual a finalidade que estaria aqui levando essa senhora e o menininho? Aí o padre fez um significativo gesto de espanto e observou, não os vi. Então, diz André, eu lhe contei do quadro que tanto me enternecera, bordando meus informes de considerações afetivas.
O padre Hipólito sorriu compassivo, compreensivo e disse: ora, André, são tantas mães e tantas crianças que transitam por aqui. Certamente o filhinho, como tantos outros, conduz a genitora a alguns gabinetes de auxílio. Ele está ajudando a mãe. A mãe está encarnada, ele já está aqui, desencarnado. Mas André Luiz não teve tempo, diz ele, para emitir novas impressões, respondendo ao padre. Nosso grupo atingiu a porta de entrada, o ingresso, e 2 amigos acercaram-se solícitos. Tratava-se de Gotuso, nós já vimos o irmão Gotuso no começo, e de outro irmão com quem eu não havia entrado ainda em contato pessoal. Saudaram-nos de maneira cortês. Logo após, Gotuso dirigiu-se à diretora, informando-a de que aqueles serviços de colaboração na crosta, junto dos técnicos que organizavam algumas reencarnações expiatórias, haviam sido executados satisfatoriamente. É verdade, vejam só. Quando eles saíram, a irmã Zenóbia deixou algumas determinações para os seus seguidores observarem e cuidarem. E agora ele está voltando. Então, Gotuso, um deles, está dizendo: olha, aquelas tarefas que a senhora deixou aqui pendentes já foram executadas a contento, já está tudo encaminhado para a reencarnação daquelas pessoas. Zenóbia, acompanhando o texto agora, agradeceu e convidou-nos a partilhar das orações de louvor e gratidão ao Todo-Poderoso. Penetramos a sala consagrada, onde a orientadora tomou conhecimento das medidas que haviam sido adotadas na sua rápida ausência e certificou-se de que todos os abrigados haviam comparecido à reunião geral de preces e auxílios magnéticos que havia sido realizada minutos antes. Sinais sonoros convocaram colaboradores a esta ação de graças, a esta reunião de orações. Zenóbia, delicada e ativa, dispôs-nos, colocou-nos em torno de uma vasta mesa, ao fundo da qual se erguia uma tela transparente de grandes proporções. Admirável aquela comunhão da casa. Todos os dirigentes das variadas seções em que se subdividiam as atividades do Instituto encontravam-se ali presentes para essa tarefa de elevação pela oração. A diretora informou-nos, muito delicada, de que todas as noites se verificavam trabalhos de oração para os asilados e para o pessoal administrativo, salientando que, nestes últimos, se reunia em pessoa com todos os subchefes da organização que não se encontrassem inibidos, que não se encontrassem com problemas por motivos de serviço. Todos os outros compareciam. Ali, então, diz André, estávamos em 35 criaturas, presas ao doce magnetismo daquela mulher que tão bem sabia desempenhar a excelsa missão educativa. À cabeceira do grande móvel daquela mesa, cercado pelas poltronas confortáveis que nós ocupávamos em 2 filas, sentou-se Zenóbia, radiante, mantendo-se de frente para a tela constituída de tecido diáfano, semelhando a uma tenuíssima gaze. 35 mentes interessadas na aquisição de luz divina uniam-se à mente dela para as vibrações de reconhecimento e de paz. Gotuso, que estava próximo de mim, entregou-se à profunda meditação. Solicitando-nos acompanhar as suas palavras com o pensamento, a instrutora iniciou a oração comovente e sublime. Nós achamos que a prece, que a oração, é uma coisa que fazemos de vez em quando, né? Um dia na semana,
um horário na reunião do dia, um horário na religião que você frequenta. E todas as vezes que nós lemos livros espíritas, todas as vezes, nós percebemos que a oração é algo que abastece mais do que a comida. E aprendemos que isso não é diferente quando estamos na carne, quando estamos num corpo físico. Nós damos muita preocupação ao que vamos pôr na panela, ao tempero, ao valor nutritivo, porque o corpo precisa. Mas esquecemos que a alma, que é mais durável do que o corpo, também precisa se alimentar. E este alimento não pode ser o bife nem a batata. Este alimento é uma outra coisa que nós conseguimos através da elevação de sentimentos, de pensamentos. É claro que não é só a oração que nos facilita isto. A gentileza, o carinho, o afeto compartilhado abastece as pessoas quando elas trocam isto. Uma pessoa é alimento e a outra pessoa também é alimento. E aí existem as chamadas sintonias. Só que são pessoas que se alimentam vibratoriamente, trocando energias. Seria como se você colocasse duas baterias ligadas, uma à outra. Se uma estava mais baixa, aquela que tinha mais transfere e elas igualam o potencial entre si. Se a outra estava mais baixa, a outra começa a doar energia e as duas se equiparam. Mas não nos esqueçamos de uma coisa. Quando as duas estão sendo usadas, elas se gastam sozinhas. Mas quando você faz a prece, seja uma só bateria ou seja a prece em grupo, você se une. É como se você ligasse as duas baterias na tomada. Você se une à usina. A usina está lá longe produzindo energia. E essa energia chega através dos fios e cabos até a sua casa. Quando você coloca na tomada, a bateria que agora estava meia carga começa a se abastecer. Se for sozinha, ela se repleta. Se elas estiverem duas, as duas se abastecem. E isso é muito importante para que nós lembremos por que os espíritos oram. Não é porque eles são fanáticos. Não é porque eles estão dependentes de uma atitude religiosa destas tradicionais, destas sem uma lucidez, uma dependência mística. Não. É porque através da prece, como espíritos e como almas encarnadas, você se liga na tomada, na usina divina. Deus é a usina. Só que ele não precisa de cabos, não precisa de fios. Essa energia pulsa à nossa volta. E a oração é exatamente abrir a nossa mente, como se a nossa mente fosse a tomada ou o plug que vai se encaixar nesta força. E é o que a irmã Zenóbia vai fazer. E faz todas as noites. Na Casa Transitória Fabiano de Cristo, ali, nessa instituição, todas as noites eles oram com o pessoal que está asilado, doentes em processos reencarnatórios, preparando para voltar, e com o pessoal da administração, que não esteja impedido de ir à oração. Só o trabalho poderá dizer que a pessoa não vai rezar. Porque o trabalho já é uma oração em ações. Atitudes, gestos de carinho, cuidados. Mas os que estão podendo ir fisicamente, todos eles vão orar neste momento com a responsável pela instituição. E ela fica ali com os subchefes, e ela fica com o pessoal que está ao seu lado, para também participar da vida vibratória da casa. Veja só, quantas vezes oramos em família? Quantas vezes oramos sozinhos? Uma vez por semana? E achamos que é muito. Ai, dá muito trabalho. Nossa, dá um trabalho rezar. Não, parece que você carregou um caminhão nas costas.
Será que é assim? Quando você começa a orar, seja mais vezes pessoalmente, seja mais vezes em grupo, você começa a sentir a diferença que faz na sua casa, no seu equilíbrio, na sua saúde, no seu sono, no seu descanso, na sua lucidez, na solução de certos problemas, que a vibração em sintonia com a vibração divina facilitam, sejam resolvidos. Não é por acaso. E no próximo bloco nós vamos ver a prece da irmã Zenóbia. Fique conosco, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o estudo do capítulo 9 do livro Obreiros da Vida Eterna, cujo título é Louvor e Gratidão. E agora nós vamos sentir isto, porque esse é um instante de louvor e de gratidão que a irmã Zenóbia, junto com todos os que trabalham e estão asilados ali, fazem diariamente para se sentirem vinculados uns aos outros, abastecidos uns pelos outros e ligados à usina divina. Agora vamos ver então como é que a irmã Zenóbia se dirige naquele momento, fazendo com que as suas palavras, pulsando através dela e da mente de todos os outros, facilite este intercâmbio. Vamos então à parte em que a irmã Zenóbia começa a orar. Ela diz assim: Senhor da vida, nossos corações, transbordantes de júbilo, te agradecem as bênçãos de cada dia. Permite que nos reunamos em teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós, ricos que somos da tua luz e misericórdia, mas suplicamos ao teu coração augusto que nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia, para sermos cooperadores leais dos teus santos desígnios. Ergue-nos do abismo do passado, por tua bondade vigilante. E aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, envergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas com desvarios emotivos, com as loucuras da emoção durante milênios, não podemos abrir mão da tua disciplina e de tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do passado, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula em nós o personalismo inferior, para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor,
como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades daqueles que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sintamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indevida do livre-arbítrio na execução das tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa ventura em teus desígnios, sejam quais forem. Servos somos humildes de tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos, através de 1000 recursos diferentes, a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta há de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar? A instrutora interrompeu-se, de voz afogada na emoção com que se dirigia a Deus, e aludindo à realização particular que efetuara naquela noite, prosseguiu depois de longa pausa, comovendo-nos a todos. Dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança. Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. Nova pausa da orientadora. Em seguida, imprimindo suave em tono as palavras que pronunciava, a irmã Zenóbia concluiu: de alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação te agradecem as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Que assim seja. As últimas sentenças da oração inesquecível foram cunhadas em profunda emoção misturada de júbilo. Aquela prece constituía ato de louvor dos mais formosos que eu escutara até então. Zenóbia estava feliz pela oportunidade de serviço, pela fortuna de contribuir com alguma coisa de útil, pela ventura de repartir o bem. Os minutos de oração elevaram-nos. Suave luz irradiava-se de nossas frontes, sincronizadas nos mesmos pensamentos.
eu tenho certeza que você que acompanhou a prece, sentindo a oração tocante e se deixando também levar pelo significado desta conversa com Deus, como quem fala com o Pai, como quem se reconhece necessitado, como quem sabe que o que está fazendo ainda é pouco diante do tanto que recebemos. Tenho certeza que se você aproveitou este momento e transformou-o não em assistir mais um capítulo, mas no momento em de você também conversar com Deus, de as palavras da irmã Zenóbia serem também as suas, as nossas, você está diferente. Você sente diferente. Porque também aí onde você está, se você fez isso com esta unção, sobre você começam a cair também flores, luzes, orvalhos que vêm do alto. Basta que você transforme em si mesmo este instante de aprendizado num instante de glorificação. A oração não é repetir palavras, é senti-las, mesmo quando você não as profira. É acompanhar o seu laço de belezas com a origem, sua ligação à fonte. É beber dessa energia, desta água pura. É conversar com aquele que você sabe que é o que mais te ama. Que é o que Zenóbia está fazendo por tudo que pôde ser semeado nos abismos, mas também por aquilo que ela pôde fazer, por aquela alma querida, aquele Domênico, que depois de tantos e tantos esforços, acabou tocado pelo amor da prece. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, faça isso mais vezes. Coloque uma música suave, combine com as pessoas, e se não tiver pessoas, faça você sozinho. Porque você, como bateria, precisa se recarregar. E é bom que o faça todos os dias. Não como um ato místico, como um ato rotineiro, não antes de dormir que você está cansado e vai apagar, nem quando você acorda apenas que está levantando com pressa ou atrasado e não tem tempo. Faça todo dia, não tenha hora. Fale com Deus na esquina enquanto está esperando o farol abrir. Pense nas pessoas que você ama e naquelas pessoas que são difíceis para você. Peça que Deus as abençoe, que você esteja ligado à usina 24 horas por dia. Você nunca vai gastar as energias sem tê-las repostas. Pense nisso. No próximo bloco, nós vamos terminar o programa de hoje com o resultado desta oração. Eu aguardo você. Estamos de volta com a última parte do programa de hoje, que trata do capítulo 9, Louvor e Gratidão. Nós vamos interrompê-lo depois, para que na próxima semana nós terminemos o capítulo, porque o nosso intento não é de ler com pressa, é de desfrutar o espírito que está debaixo da letra. E nós vimos no bloco anterior a importância da oração ser feita com a unção necessária, numa forma sincera, não erudita, mas sincera. Falando com os erros que você conseguir falar de português, de expressão, não importa. É seu sentimento que está por trás das palavras. Se não houver sentimento, as orações podem ser muito bonitas, mas elas são ocas. Mas com sentimento, mesmo que as
as palavras não estejam no melhor português, Deus sente você. Então agora, vamos acompanhar o que André Luiz nos relata a respeito depois da oração. Vamos lá. Terminada a manifestação gratulatória, aí a palavra gratulatória quer dizer a manifestação da oração, de dar graças, a diretora recomendou-nos que ficássemos em observação e em silêncio. Não se passou muito tempo e a tela, aquela tela de gaze que estava desdobrada diante de nós, como se fora um instrumento de resposta ao esforço de devoção, iluminou-se de repente, expelindo raios de brilho maravilhosamente azul, que se espalhavam sobre aquela diminuta assembleia, como se fossem minúsculas safiras eterizadas. Davam-me a ideia de energias divinas a caírem sobre nós, penetrando-nos o íntimo e revitalizando-nos o ser. Transcorridos alguns minutos, Zenóbia agradeceu, sensibilizada, interpretando o sentimento geral. Nova quietude pairou em torno da sala. Contudo, após longos instantes de expectativa mais intensa, a enfermeira Luciana, lembra da Luciana, aquela moça que ajudou a esclarecer o passado do irmão Domênico naquela excursão dos capítulos anteriores? Então, a enfermeira Luciana, que tinha a capacidade da clarividência, tomou a palavra e dirigiu-se à diretora irmã Zenóbia dizendo: Irmã Zenóbia, neste momento, vejo na tela das bênçãos um respeitável ancião cercado de luz verde prateada. Ele lhe estende a destra, abençoando-a, e me recomenda a lhe dizer que trata-se de Bernardino. E contente ao ouvir isto, a instrutora disse: já sei. Ele é mensageiro da Casa Redentora de Fabiano. Porque ali a casa que ela estava era a casa transitória. E ele, o Bernardino, ele era mensageiro da Casa Redentora de Fabiano. Que Jesus o recompense pelo contentamento que nos traz. E a enfermeira Luciana continuou dizendo: o iluminado visitante nos afirma que as vibrações do ambiente agora inclinam-se para as esferas inferiores e que por causa disso ele não conseguirá se fazer visível para todos, apesar do seu desejo. Acrescenta que os amigos da instituição velam pela marcha harmoniosa dos serviços e que a fonte da bondade divina vai suprir sempre de paz e recursos a todos os corações de boa vontade na semeadura do bem. Em seguida, a ligeiro intervalo que Luciana parecia aproveitar, em meticulosa observação, informou comovida: o emissário nos contempla em silêncio e, erguendo os olhos para o alto, pede para nós a luz da compreensão divina. Aí André diz: vimos uma profusa, uma enorme, uma imensa emissão de raios brilhantes de luz verde, por intermédio de substância diáfana, como se fosse uma nova chuva de pequeninas gotas celestes. Terminada a exteriorização da sublime energia, portadora de bem-estar, e findos alguns minutos de novo silêncio, Luciana voltou a comunicar-se com a diretora e disse a ela: irmã, a tela de novo se ilumina. Desta vez, temos a visita de uma bem-aventurada celeste. Oh, sua fisionomia deslumbra. Tem no colo soberbo ramalhete de lírios nevados, a exalar inebriante perfume. E não havia terminado ainda.
de notificar isso, e em meio de uma alva claridade, uma claridade muito branca, que saía da tela, todos nós sentimos o aroma característico dos lírios que ela havia mencionado, envolvendo-nos em ondas de alegria e paz indescritíveis. Impressionada por sua vez, Luciana prosseguiu. A mensageira está vestida de uma veludosa túnica, cortada em delicado tecido, semelhante à escumilha de neve, e parece em oração de agradecimento. Agora, ela nos olha bondosa, continuou, e atira-nos as flores que traz consigo, revelando carinho imenso. Ela diz alguma coisa. Sim. Ela pergunta, com a permissão dos nossos maiores, se é possível comunicar-se com o irmão Gotuso. E solicita-nos ajuda. Aí o André diz, puxa, não pude ocultar a surpresa. Em face do desdobramento dos trabalhos naquele ofício de gratidão e louvor. A irmã Zenóbia, naturalmente experimentada nessas atividades de intercâmbio, interveio acrescentando, sim, Luciana, tanto quanto estiver em suas possibilidades, ceda o seu veículo de manifestação, já que o ambiente externo permanece pesadíssimo. Em outras circunstâncias, a providência não seria necessária, mas as substâncias densas do plano, carregado de forças negativas, incidem sobre o aparelho das bênçãos, forçando-nos à ajuda pessoal mais direta. Estamos prontos para receber a devotada emissária nesta casa de paz. Gotuso e nós outros colocamo-nos à disposição dela, a fim de ouvir-lhe a mensagem de amor. A enfermeira, com a possibilidade de quem enxergava mais do que nós, observou comovidamente. Ela se identifica pelo nome de Letícia. Declara que desencarnou há 32 anos e afirma que foi a mãe do companheiro referido. A mãe. Primeiro foi o filho que conduzia a mãezinha encarnada. O filho tinha morrido. Agora a mãe, já no plano espiritual há 32 anos, vendo o seu filho ali como um trabalhador da instituição, se faz presente para conversar com ele. E olha que interessante, do mesmo modo que Luciana serviu nos abismos como vidente, clarividente, para identificar na história daquele padre Domênico as coisas erradas, porque ela via seu arquivo mental. Agora, do mesmo modo que ela enxerga, a entidade está pedindo ajuda para poder dirigir-se ao filho. Como nós estamos diante de uma tela onde não há som, pelo que André Luiz está explicando, mas é uma tela que permite que estes efeitos aconteçam, a enfermeira Luciana pode ver na tela a figura da mulher, desta alma enobrecida. Só que para dirigir-se, se não houvesse o ambiente conturbado, e o ambiente conturbado não estamos falando daquela sala, estamos falando do nível vibratório que está ao redor. As entidades inferiores, a densidade dos pensamentos, a aproximação do fogo purificador, tudo isso cria uma oscilação vibratória muito grande. Se não fosse isto, certamente que a entidade poderia sair da tela e encontraria recursos magnéticos na presença de todos que estariam doando seus fluidos para vestir-se com uma roupagem física, mas não há. Então, o que disse a irmã Zenóbia? Você, Luciana, agora permita que ela se aproxime de você e por você fale. É mediunidade. A mesma coisa que acontece na casa espírita, com um corpo físico, quando o encarnado cede a possibilidade para a entidade invisível usar da palavra, agora a enfermeira Luciana, que está no plano espiritual,
vai servir de instrumento a um espírito ainda mais elevado que vai precisar manifestar-se através daquele corpo, daquele perispírito. Do mesmo modo como acontece na Terra, com as naturais nuances diferentes, por se estarem em níveis diferentes, em planos diferentes, para falar com o filho, Gotuso. Sua mãe não o esquece, o ama, e agora vai usar da Luciana como aquela forma de tornar audível aos que estão naquela reunião suas palavras. Veja só como o livro é rico em ensinamentos. Mediunidade no plano espiritual, mediunidade em toda parte, intercâmbio, laço, ponte. Você também pode ser isso. Mesmo que não receba espírito, você é médium do bem. Você já pensou que através de você Deus pode salvar uma vida? Deus pode dar um prato de comida? Deus pode levar um remédio ou levar o doente ao hospital? Então, você é médium de Deus. Já esqueceu disto? Não se preocupe tanto em ser médium dos espíritos. Seja médium da bondade, que isso facilita muito as outras mediunidades, como é o caso da Luciana. Ah, mas esse capítulo agora vai ficar mais interessante, só que será no nosso próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência. Nós temos tido muita gente assistindo o livro Obreiros da Vida Eterna e descobrindo os outros, Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários da Luz. Muito obrigado por você estar atento a isto, porque é uma riqueza que nós queremos compartilhar com todos, não guardar para nós. Esperamos você no próximo programa, O Espírito da Letra. Muita paz.